Hello, everybody! Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da sequência de verbos modais. Espero que você tenha assistido o nosso primeiro vídeo. Se você não assistiu, clique aqui embaixo que vai aparecer o link para você. E este vídeo, então, nós vamos dar continuidade àquele assunto, então, sobre os verbos modais e com questões retiradas de provas de proficiência para você perceber, então, o quanto esses verbos modais são importantes na sua aprovação para a prova de mestrado e doutorado em língua inglesa. Vamos lá? Shall. Shall é uma coisa bem formal, assim, né? Ele até pode aparecer em textos acadêmicos devido à sua formalidade. No dia a dia não é tão utilizado justamente por ser formal, assim, né? Então, ele expressa dever ou poder ali. É utilizado para conselhos, comandos formais ou um convite. Por exemplo, you shall not respond to the client now. É um conselho, você não deveria responder para o cliente agora. Você tá com a cabeça quente, né? Tá nervoso, então é melhor que você não responda. You shall not respond. You had better not respond. You should not respond. Tudo isso são conselhos, tudo isso são sugestões, né? Vocês viram que eu poderia utilizar aqui tanto o had better, o shall, o should, eles são meio que sinônimos, assim, né? Então, aqui nós temos um comando formal, tá? Digamos então que você trabalha numa empresa que tenha um ambiente controlado, né? E tem uma placa dizendo ali: You shall not wear sandals in here. Você não deve utilizar sandálias aqui, tá? Então, shall not, um comando formal. Toda vez que eu falo em shall, uma coisa que me vem na cabeça é uma cena do Senhor dos Anéis em que o Gandalf está com aquele cajado dele e ele bate assim e diz: You shall not pass. Né? Você não deve passar. Ele está dando um comando muito formal, muito sério. Dali ninguém passa, tá? Então eu sempre lembro dessa cena e não esqueço do shall. Outro exemplo com o shall, né? Que esse é o mais comum, é o mais utilizado, que é convite. Ele mais ou menos serve como aquele let's, porque o let's eu vou dizer assim, let's dance, vamos dançar. Eu estou fazendo uma exclamação, né? No final do let's eu vou ter um ponto de exclamação. Aqui eu estou fazendo um convite, ou seja, eu tenho uma pergunta. Shall we dance? Vamos dançar? Pode ser que a pessoa diga que não, né? Então, aqui é uma pergunta, mas ele é bem parecido com o let's, tá? Então, shall we dance? Shall we eat a pizza? Vamos comer uma pizza? Shall we go to the cinema? Vamos ao cinema? Então, eu utilizo para convidar alguém para fazer alguma coisa, tá? Parecidíssimo com o let's. Ought to. Talvez esse aqui você não esteja muito familiarizado, talvez nunca tenha visto, tá? Mas esse ought to também são duas palavrinhas e ele é um modal um pouquinho diferente. Vejam que tem esse to. Lembram que lá no início a regra geral que eu tinha dito dos verbos modais, né? Que a gente não usa o to nem o ing depois. Só que esse ought to, ele já vem com o to embutido. Tá? Então, não é que a gente vai utilizar o to no outro verbo, ele já faz parte dele, tá? Então, ele é formado do ought e do to, tá? E ele significa dever, então. A gente utiliza ele para possibilidade e sugestões. Vamos ver um exemplo aqui. You ought to answer the email fast. É uma sugestão, você deve responder ao e-mail, né? O e-mail rápido, de forma rápida, tá? I ought to finish this in 1 hour. Eu posso terminar isso aqui em 1 hora. Existe essa possibilidade. I ought to. Eu posso. É possível, tá? Então vejam que o to faz parte do ought ali. Não é que eu botei o to antes do answer, não é que eu botei o to antes do finish. Ele é o combo mesmo, tá? Questões de prova. Vamos lá ao que interessa, né, gente? Nós, então, já estudamos todos os tempos verbais ali, estudamos agora os modal verbs, então vamos dar uma olhada em questões que eu retirei de provas. Essa questão foi tirada da IBMC 2015, tá? Questão número 5 dessa prova diz o seguinte: The bold-faced verb form
conveys the idea of strong necessity in. Então, aquela palavrinha que está em bold ali, que está em negrito, conveys the idea, né? Dá a ideia de strong necessity, de uma necessidade forte. Em qual delas? Tá? A gente tem que ver aqui, lembrando do que a gente estudou antes, né? Mas vamos dar uma olhada em um por um. Independent workers, small businesses, and organizations often had to choose between several scenarios. Aqui neste vídeo eu não tratei do have to, que ele é um pouquinho parecido com esses modals, ele expressa have to, uma obrigação, tá? E no passado, uma obrigação no passado, had to. Então, esses trabalhadores independentes, esses pequenos negócios e organizações frequentemente tinham que escolher entre vários cenários. Tinham que. Pode ser que seja uma necessidade forte. Tinham que. Vamos ver. Letter B. To a space where they can truly roost. Esse can, vocês lembram o que a gente viu? Geralmente, habilidade, capacidade de alguma coisa. Não tem nada a ver com necessidade. Então, mesmo que eu não entenda o resto da frase ali, já sei que can não é uma necessidade forte, tá? Já vamos pular aí. It might be puzzling to pay for a well-equipped space teaming with other people. It might be, lembrem? Might, possibilidade, uma possibilidade remota. Pode ser, né, intrigante que a gente tenha que, ou confuso, que a gente tenha que pagar por um equipamento, né, Então, pode ser. E o might, ele geralmente é um sinônimo de may, mas vamos dar uma analisada nessa questão do may aí. Coworking may sound like an unnecessary expense. Então, coworking, né? Fazer um trabalho cooperativo, digamos assim, pode soar, may sound, também não é uma strong necessity, né? É uma possibilidade. Viram que o can, might e may a gente já descartou baseado basicamente nos nossos estudos sobre os modais independentes, independentemente do seu contexto. Vamos dar uma olhada na última, então. If increased interaction among different peer groups within a single company could lead to promising results, could é o passado, né, entre aspas, do can. Então, se aumentarmos, então, a interação entre diferentes grupos de colegas dentro de uma única empresa, poderia levar a resultados promissores. Poderia, né? O passado de poder ali, de pode. Então, olha só, a única opção que nos sobrou foi o had to. Então, esses trabalhadores independentes, essas organizações tiveram que escolher entre vários cenários. Tiveram a forte necessidade de escolher entre estes cenários, tá? Por mais que a gente tenha lido a primeira e a gente achou que pudesse ser, a gente deu uma olhada nos outros e percebeu que realmente nós estávamos certos, que era a primeira questão mesmo, primeira opção, tá? Este foi um tipo de questão. O outro tipo de questão eu separei em vários slides para ficar mais fácil da gente analisar, tá? Esta questão foi retirada dessa prova UFN de 2023, tá? Foi realizada agora em agosto, bem recente. Então, essa questão dizia o seguinte: diversos verbos modais são utilizados no texto. Considerando seus usos, selecione a alternativa correta. Então, o que essa questão fez? Ela separou trechos da prova nas quais continham modais e daí apresenta aqui uma ideia, né? E daí a gente vai ter que ver se isso aqui tá certo ou não tá. Então, vamos lá, ó. Letra A. O modal em sua forma negativa. They note that their study could not include other Asian American ethnic subgroups. Exemplos, nanana, por quê? Representa o verbo can't no passado, atribuindo ao excerto a ideia de impossibilidade. Então, a gente viu que o verbo can't no passado pode ser couldn't, could not. Ok. Só que ele está atribuindo a este trecho a ideia de impossibilidade. Será? Vamos dar uma olhada. Eles notam, eles percebem que o seu estudo could not include, não poderiam incluir
outros Asian American Ethnic Subgroups. Pode ser a ideia de impossibilidade? Não poderiam incluir? Ou será que seria uma sugestão aqui, uma possibilidade? Não sei, vamos ficar com essa em stand-by aqui por enquanto. Vamos para a letra B e C, né? No mesmo slide aqui. O modal, their presence and experience would go far toward educating members of their scientific society, expressa uma ação repetida no passado. Nós estudamos, né, que would pode ser interpretada como uma atividade frequente no passado, um hábito do passado, né? Então, vamos só dar uma olhada no contexto aqui. Sua presença e experiência iria far toward educating members, iria mais além do que educar membros de uma sociedade científica. E será que isso aqui eu estou falando do passado? Iria mais além? Acho que eu estou falando então de uma constatação aí, né? Ele iria, que ele iria no final ali, não tá com a ideia de costumava ir além, tá? Então, acho que não seria essa resposta aqui. Mas seguimos. Letter C, então vejamos. O sentido expresso pelo modal em American society continues to place Asian Americans on a pedestal and imagery, embodying the possibilities that the minorities can attain through their own effort without federal or institutional support systems, é de permissão. Será que esse can está atuando nesta frase como permissão ou será uma possibilidade? Vamos dar uma olhada. Então, o sentido expresso por essa frase. A sociedade americana, né, continua a colocar, então, esses Asian Americans em um pedestal, uma imagem que incorpora as possibilidades de que as minorias possam ter sucesso através do seu próprio esforço, sem nenhum apoio de sistemas federais ou institucionais. Podem ter sucesso. Será que é permissão? Acho que não, né, gente? Eu acho que esse can aqui tá como ideia de possibilidade. Essas minorias podem chegar a ter sucesso, tá? Então, já eliminamos. Então, essa B e C aqui a gente já eliminou por completo, né? Então, a gente tá com a A meio que assim em dúvida. Vejamos o resto aqui. Letter D. Em, for instance, predominantly white institutions, chamadas de PWIs, né, might seek to enhance diversity by hiring ethnically diverse faculty solely based on their ethnicity. O modal em destaque poderia ser substituído por will, sem provocar alterações no sentido do excerto. Ok, a gente lembra que will a gente usa para futuro, usa também para solicitações, né? Vamos dar uma olhada. E o might a gente falou em probabilidades, possibilidades. Lembra que pode ser que chova, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada então neste contexto. Então, por exemplo, instituições predominantemente brancas, né? Podem buscar, procurar atingir nessa diversidade ao contratar pessoas do membro educacional ali, né? Os docentes de diversas etnias, somente baseados na sua etnia e não nas suas habilidades, né? Como professor, no caso. Então, essas instituições brancas, predominantemente brancas, podem buscar atingir essa diversidade. Podem buscar, will seek, irão buscar, podem buscar, é diferente, né, gente? Acredito que o might e o will aqui não estão na mesma, they are not on the same page, não estão na mesma página aí, não estão na mesma vibe, não, tá? E letter E, no excerto, government and private funding agencies should disaggregate the Asian American grouping in STEM, da linha 9, o modal expressa que a ação desagregar, o disaggregate ali que a gente viu anteriormente, né, deve obrigatoriamente ser realizada por agências de fomento governamentais e privadas. Então, ali, ó, agências de financiamento privadas e governamentais deveriam desagregar os Asian Americans desse STEM aí,
tá? Então, esse modal expressa a ação desagregar, deve obrigatoriamente ser realizadas por agências de fomento governamentais e privadas, não deve ser realizada por agências de fomento governamentais e privadas. Essas agências devem desagregar, mas não necessariamente tem que ser realizada por elas, tá, gente? Então aqui não tá batendo aqui, não, tá? Então, aqui a gente viu que também não pode ser, e aquilo que a gente ficou na dúvida da letra A tá certa, né? Então, o modal em sua forma negativa, they note that their study could not include, não poderiam incluir outros asiáticos, americanos asiáticos aí, né? Esses subgrupos étnicos, né? Então, não poderia, impossibilidade. A gente já viu no início que achava que poderia ser essa. Cortamos a B e a C, né? Porque a would não é uma ação repetida. O can aqui não está como permissão, e sim como probabilidade. A letra D, o might não poderia ser substituído por will, porque o might está dizendo uma possibilidade e o will teria quase que uma certeza, talvez, né, no futuro. E na letra E a gente viu que o should, né, o que foi o pulo do gato nessa daqui, ó? O modal que expressa a ação deve obrigatoriamente ser realizada por agências. Esse ato de desagregar não deve ser obrigatoriamente ser realizada por agências, mas essas agências deveriam desagregar. Então, aqui é uma coisa bem sutil de compreensão mesmo, não tem quase nada a ver com o inglês aqui. É uma questão de interpretação do português aqui. Deve obrigatoriamente ser realizada por agências. Não está falando isso, tá, gente? Então, aqui a questão é a interpretação no português mesmo que nos deu a ideia de qual é a resposta correta, tá? E por último, gente, uma terceira questão de prova, que é uma questão descritiva, então, né? Aqui tá dizendo assim, ó, também nessa mesma prova, o FN de 2023. Então, qual é o sentido expresso pelo modal em destaque no excerto abaixo? Ele está indicando habilidade, possibilidade, permissão, recomendação, obrigação, dedução, o quê? Responda em português. Então, o excerto é: Our job going forward should be to find where it can and cannot be effective. Should. Lembram o que é should? Então, o should é um conselho, uma ideia, um conselho ou uma sugestão, tá? Habilidade, lembrem o que expressa habilidade? Can. I can cook. I can't play the piano. Não é habilidade. Possibilidade, a gente viu vários que pode ser possível. Can, may, might, né? Permissão, a gente viu também may, might. May I go to the bathroom? Lembram? Recomendação, talvez uma recomendação aqui. Nós estamos já eliminando tudo, né? Tudo que é possível. Obrigação, uma coisa que você é obrigado a fazer. Vocês lembram do must? You must fill in this form by the end of the day, né? Você precisa, você tem a obrigação de preencher isso aqui até o final do dia. Dedução, a gente usa um must para deduzir, né? He must be finishing his graduation course. Ele deve estar terminando. Então a gente fica com recomendação, basicamente, né, gente? Então vamos ver como é que a gente poderia responder isso, tá? Eu traduzi a frase aqui para que a gente possa compreender melhor, né? Nosso trabalho daqui em diante deve ser encontrar onde ela pode ou não pode ser eficaz, tá? O should nesta frase, então, seria como eu responderia essa questão. O should nesta frase tem a função de recomendação, pois seria bom ou recomendável que encontremos onde ela, a vacina, porque o texto se tratava de vacina, né? Pode ou não ser eficaz, tá? Então, aqui eu queria saber o sentido do modal em destaque. Desculpa, gente, eu não destaquei aqui, tá? Eu esqueci de destacar. Mas o modal em destaque era o should, tá? Vocês vejam que tem o can e o cannot aqui também, que também são modais, mas eles não estavam em destaque. Caso eles estivessem em destaque ao invés do should, o que esse can e cannot querem dizer aqui? Ó, onde, como é que eu traduzi ali? Onde ela pode ou não pode ser eficaz.
Então, pode ou não pode ser eficaz? Será que é uma habilidade ou será que é uma possibilidade ou uma permissão? Dessas três aqui que poderiam se encaixar o can, né? Seria uma possibilidade, onde pode ser que ela seja efetiva. Vejam? Então, na mesma frase, eu tenho três modais. Só que o modal em destaque que eu precisava saber para responder esta questão era o should, tá? Então vejam a importância desses modais aqui para as minhas provas de proficiência. Chegamos ao final de mais um vídeo, na verdade um combo aí, né, gente, de 2 vídeos, porque os modais é um assunto muito extenso, né? Muito rico. Então eu dividi ele em duas partes, até para não ficar tão cansativo para vocês, né? E que eu pudesse então trabalhar com mais detalhes cada um deles. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha lhe ajudado então nos seus estudos e não deixe de clicar aqui no botão de like, gente, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas que estão na mesma situação que você, à procura da aprovação pela prova de proficiência, tá, gente? Então, ó, fica a dica aí. Curte, compartilha. See you on the next video. Bye, bye!